pessoal. Hoje nós estamos dando início a uma nova fase de conversas, de entrevistas. Não é mais entrevista. Entrevista era lá no meu tempo de repórter. Agora a gente fala em conversa, bate-papo, podcast. E esse é um podcast. Esse é um podcast que tem o nome Só Conversa Boa, que é o que a gente que vai ter aqui. Só conversa boa, com gente bacana, gente interessante, que tem coisa boa para contar. E por que vai se chamar, que já está se chamando Só Conversa Boa? Porque eu tenho um amigo que mora em Brasília e que foi meu colega de trabalho na Rádio CBN em São Paulo. E ele deixou o jornalismo empresarial para montar o seu próprio negócio, que é um site hoje que está bombando em 150 países, que chama Só Notícia Boa. E eu pensando, se ele tem um Só Notícia Boa, ele vai me servir de inspiração e vai ser uma espécie de padrinho do Só Conversa Boa. É o meu amigo querido Rinaldo de Oliveira, a quem eu tenho a honra de fazer, que venha fazer parte desse primeiro programa, inaugurando essa fase aqui de conversas boas. Oi, Rinaldo. Eu não sei se é boa tarde, boa noite, bom dia. A gente entra no oi, né? Como é que você está? Ô, minha linda, eu estou bem, graças a Deus, muito feliz de ver você fazendo praticamente o que eu fiz, né? Trocar a notícia comum pela notícia boa, no seu caso, pela conversa boa. Olha, um prazer estar aqui, um prazer ser o padrinho desse seu projeto e que eu torço para que ele prospere, para que ele vigore e para que você consiga trazer muitas coisas boas para a vida das pessoas, porque está precisando, né? Já que a gente está falando em coisas boas, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, da sua carreira, dá um mini currículo, porque eu sei que o seu currículo é bem grande, né? E como é que nasceu o Só Notícia Boa? Olha, minha carreira começa no rádio, na Rádio Excelsior de São Paulo, que hoje é a CBN, né? Lá eu trabalhei vários anos. De lá eu fui para a TV Manchete. Da Manchete eu fui trabalhar no SBT com o Boris. Depois eu fui para a Record, depois eu fui para o Fantástico, voltei para a TV Cultura duas vezes, e na terceira vez eles me mandaram aqui para Brasília. Aí eu vim trabalhar aqui em Brasília, vim cobrir Congresso Nacional, STF, Palácio do Planalto, essas coisas que a gente não está acostumado aí em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né? E vim para Brasília há 20 anos. E foi aqui em Brasília que eu tive a oportunidade de ser apresentador de telejornal. Eu nunca tinha sido, sempre tinha sido repórter, editor, editor-chefe, pauteiro, enfim. E aqui me convidaram para ser apresentador de um telejornal local. E você sabe, né? Telejornal local dá notícia de sangue, de briga, de assalto, de morte. E aquilo começou a me fazer mal. Me deu uma dor de estômago, assim, que eu não conseguia nem trabalhar direito. No ar, ao vivo, eu tinha que ficar apertando assim o meu estômago, sabe? Antes de entrar uma matéria, entre uma matéria e outra, eu apertava aqui o estômago e tal. Aí me dava um sinal, 15 segundos, 10 segundos. Aí eu soltava e chamava a matéria. Bom, fui parar no médico para ver o que estava acontecendo. Fiz vários exames e ele disse que eu não tinha nada, Luísa. Não tinha nada físico, que eu estava somatizando, tinha alguma coisa fazendo mal. E a gente conversou, enfim, descobri que era o jornal. O meu problema de estômago era o jornal que eu apresentava, porque eu só falava de coisa ruim durante meia hora, levando um caminhão de coisas ruins para casa das pessoas. Aí tive a ideia de começar um pequeno blog despretensioso para falar de coisas positivas, exatamente para equilibrar a Para energia, contrabalançar, né? entendeu? Isso deu certo, começou a dar audiência, aí eu falei, não, eu não quero só um blog, eu quero um site. Eu quero um espaço que as pessoas entrem e vejam várias notícias boas ao mesmo tempo. Eu queria o que eu sempre brinco, um G1 do bem, não que eles sejam do mal, né? E aí eu não tinha nome para esse site.
E aí veio a grande virada da minha vida. Eu cheguei aqui em casa, falei para a Andréia, minha mulher, que perguntei para ela, que está lá em cima agora, virou estrelinha e está sempre ajudando a gente aqui, Com certeza. tá sempre impulsionando a gente. Aí falei para ela, Andréia, consegui emplacar uma notícia boa lá no jornal, você viu? Ela falou, Ria, a gente não assiste o seu jornal. Eu falei, como? Ela falou, a Lorena tem medo de assistir o seu jornal. A Lorena é minha filha, na época ela tinha 10 anos, e aí fui falar com ela. Falei, filha, o que acontece? Você não ama o papai? Tanta criança queria ter um pai apresentador de televisão, todo chique, aquela coisa e tal. Ela falou, papai, a frase que foi a virada foi essa, Luísa. Papai, eu te amo. Só que o seu programa só dá notícia de gente que morre, que mata, que maltrata a criança e maltrata bichinho. E eu gosto só de notícia boa. Quando ela falou isso, eu já estava procurando o nome para o site. Eu saí correndo daqui na minha casa, desci do segundo andar para a parte de baixo, entrei no computador e o nome Só Notícia Boa estava vago. Aí eu comprei todos os domínios .com.br, .org, não sei o quê, e aí começou a virada da minha vida, né? Porque o Só Notícia Boa, com o Só Notícia Boa, que estreou em 2011, demorou 5 anos, né, para eu parar. Eu continuei na televisão enquanto eu fazia o Só Notícia Boa, mas ele cresceu, Luísa, a ponto de, graças a Deus, eu não precisar mais bater na porta de empresa de comunicação nenhuma para pedir emprego. Hoje, O que é? O eu que só, é para nós jornalistas uma benção muito grande, né? em vez de pedir emprego, eu emprego pessoas. Maravilha. Hoje nós temos duas empresas, o Só Notícia Boa e o Só Vaquinha Boa. Juntos, nós temos 10 pessoas trabalhando com a gente, 10 famílias que a gente impulsiona, né? Porque quando você, de alguma forma, dá emprego, você está impulsionando uma família, você está impulsionando as pessoas, né? Então, essa é a grande virada na minha vida mesmo, que chama Só Notícia Boa. Você falou de uma pessoa que, infelizmente, não está mais com a gente, mas que foi muito importante na sua vida e na vida do Só Notícia Boa, que foi a Andréa Facina. Andréa, minha amiga querida, saudosa, que foi passear lá no céu tão cedo, né? E eu queria saber qual foi a importância de você. Muita gente fala que trabalhar em casal, trabalhar em família, às vezes é complicado, não dá certo. Como é que vocês se entenderam e criaram como um novo filho? Você tem uma filha e criaram um novo filho aí, que foi o Só Notícia Boa. E esse filho cresceu e agora ele já deu mais um netinho aí para vocês, que é o Só Vaquinha Boa, né? É um filho que progrediu bastante. Como é que foi que isso começou na convivência? Nunca atrapalhou a convivência de vocês? Pelo amor de Deus! Você conheceu quando a gente era namorado na Rádio Excelsior de São Paulo, no comecinho da CBN. A gente já rachava o pau em questões profissionais, porque cada um tem uma visão, cada um enxerga as coisas de um jeito, duas pessoas de personalidade forte, mas assim, com horizontes, né? A gente sempre pensou lá na frente, os nossos pensamentos, eles convergiam, né? A gente chegava, a gente queria as mesmas coisas. Só que para chegar no caminho era meio tortuoso, porque cada um tinha uma forma de pensar. Então, assim, eram altos paus, mas assim, divertidamente. Que bom. Não era briga assim de marido e mulher, né? Mas era briga de jornalista. Você sabe que dois jornalistas, quando discutem, eles chegam ao melhor denominador possível. A discussão, a conversa, você ter pontos de vista diferentes, isso é muito importante para o produto ficar legal, né? E o Só Notícia Boa ficou por isso. A gente foi afinando. Isso pode, isso não pode, isso é notícia boa, não, isso não é. Aquele político não pode entrar, não, mas alguma coisa boa que ele fez tem que valer, entendeu? Então, assim, a gente discutia muito. O Só Notícia Boa é fruto disso, de muita discussão positiva.
Que bom. Rinaldo, e falando em só notícia boa, a gente vive num mundo onde notícia boa parece que cada vez, pelo menos para quem ouve o noticiário normal de televisão, dos sites e tudo mais, parece que fica cada vez mais difícil de encontrar. Como vocês trabalham? Como é que vocês filtram? A gente ainda vive num mundo onde o noticiário ruim é o que predomina ou já tem bastante notícia boa que vale a pena ser divulgada? Luísa, quando eu comecei o Só Notícia Boa, eu pelejava, como se diz aqui em Brasília, né? Eu pastava para encontrar notícia boa. Hoje, bom, são 13 anos no ar, né? 13 anos. Em 13 anos a gente adquiriu fontes, em 13 anos a gente aprendeu a buscar agências internacionais e nacionais. A gente, a gente recebe muita pauta também dos nossos leitores, entendeu? Então, assim, nós não temos dificuldade alguma para achar notícia boa. Ao contrário, a gente faz seleção, a gente seleciona o que a gente vai dar. Porque tem muita coisa boa acontecendo. Tem uma diferença muito grande entre o que você vê nos telejornais e o que acontece, né? O que você vê nos telejornais é o que é selecionado pelo editor-chefe. E se o editor-chefe quer notícia ruim, ele põe notícia ruim lá. Mas tem muita Exato. coisa boa. Porque eu sempre digo o seguinte: se a maioria das pessoas é boa, por que a maioria das notícias não é boa? Porque notícia é feita de pessoas, de situações. Exatamente. Só que as redações escolhem o que é mais bizarro, o que é mais pesado, o que é, enfim, claro que você tem as tragédias, claro que você tem uma catástrofes, tem uma série de coisas ruins acontecendo que são notícia. Claro, são notícia. Mas tem um monte de coisa legal acontecendo que eles não priorizam, eles não dão. E aí tem o Só Notícia Boa para você ver lá. Isso aí também tem uma coisa. Muita gente fala que o público gosta de ver tragédia, que o público gosta de ver notícia trágica, notícia ruim. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, tanto como notícia boa, que faz bem para a alma, que faz bem, você pode assistir um jornal leve, com notícias boas, dá o melhor, quer dizer, o filé da informação, né? E dormir tranquilo, sem dormir pesado, sem ter pesadelo à noite. É a mesma coisa que num papo gostoso, né? A gente podia estar falando de coisas trágicas, coisas tristes, mas a gente está falando de coisas que a gente pode trazer de bom, de positivo. Eu acho que é essa a vantagem que as pessoas tirar esse mito de que o povo gosta de tragédia, de ver desgraça. Não, já acho que nós somos uma geração hoje de espectadores da vida que tem uma visão bem mais positiva, que espera um mundo melhor. Você não acha? Eu acho, sabe, como eu mexo com isso há 13 anos, sabe, o meu pensamento, ele vai, as minhas informações, elas vão mudando. No começo eu achava que as pessoas gostavam de tragédia porque é uma coisa natural do ser humano, né? Desde a Grécia Antiga, você via as pessoas sendo jogadas lá aos animais, enfim, e o povo gritando, né, não sei o quê. Mas com o tempo, Lu, eu fui percebendo que é o seguinte: as pessoas gostam de ver notícia ruim para achar que a vida delas é menos pior. Exatamente. Você vê aquele coitado, passando fome, que foi morto. Ah, nossa, que bom que eu estou aqui na minha casa. Não que as pessoas pensem efetivamente isso, mas assim, é, é, é subliminar, você entendeu? Uhum. E aí você, vendo aquilo, você acha que sua vida é menos pior. Mas eu defendo que as pessoas se informem, porque a gente é jornalista, né? E a informação ela é muito importante. Então você vai lá, assiste o Jornal Nacional, o Jornal da Record, vê os noticiários de rádio, lê os sites, as redes sociais e tal. Aí depois você vem para o Só Notícia Boa. Eu sempre brinco assim, eu Dá uma falo, aliviada. eu falo assim, o jornalismo comum é o prato quente. Nós somos a sobremesa. Os dois se complementam e as pessoas têm que saber de tudo. O que acontece de bom e de mal. Hoje, qual que é o público do Só Notícia Boa? Qual é a penetração de vocês com o público?
Como é que vocês estão? Nós temos, assim, uma faixa de 3 milhões de usuários únicos por mês. Então, 3 milhões de Maravilha. pessoas entram no Só Notícia Boa por mês. O nosso público, ele sabe, eu sempre digo que a mulher é o principal da natureza, né? E o nosso público, de 60 a 70% é feminino. Olha que bom. Porque a mulher, ela capta mais as coisas, a mulher, ela é mais sensível, a mulher enxerga algumas coisas que para o homem é um pouco mais difícil, sabe? Então, o nosso público é de 60 a 70% feminino. E eu fico muito feliz com isso, porque as mulheres é que vão mudar o mundo, porque os homens já não conseguiram. É, até agora não, né? A gente espera que a nossa vez chegue e que a gente consiga mesmo. Rinaldo, e eu fiquei aqui feliz de saber que vocês já estão em 150 países, é isso mesmo? Nossa, isso é sensacional, Luísa. É sensacional. Estamos em 150 países e a gente tem o Google Analytics, que mostra para a gente a audiência online, né? Maravilha. E é muito legal porque, assim, os países, de acordo com o fuso horário, se você entrar no Só Notícia Boa, tipo 6 horas da tarde, você vai ver que tem Japão, você tem leitor do Japão, você tem leitor da Nova Zelândia, você tem... Enfim, tem vários países em que o dia começa ao contrário do nosso, a audiência começa a crescer nesses países. Aí, em Que outros, legal. você tem mais países da Europa, em outros, mais os Estados Unidos. Enfim, mas o Brasil é 90% da nossa audiência. Escuta, a gente não pode deixar de falar desse filho mais novo aí, que é o Só Vaquinha Boa. Como é que nasceu e como é que está hoje? Que é um projeto, gente, é um projeto maravilhoso, que é de uma grandeza, de uma sensibilidade, de solidariedade. Como é que isso aconteceu e como é que está hoje? O Só Vaquinha Boa, eu não queria fazer, para te falar a verdade, sabe? Porque dá um certo receio você começar uma coisa assim tão forte, né? E já estava indo bem o Só Notícia Boa, tal, mas a Andrea ficava no meu pé. Vamos fazer, a gente tem que ter um braço social. O Só Notícia Boa não tem só que dar notícia boa, ele tem que fazer notícia boa, ele tem que criar notícia boa. E aí a gente começou o Só Vaquinha Boa, que está com 3 anos agora. A gente já ajudou mais de 1.000 pessoas. É isso, né? As pessoas fazem contato com a gente, porque não é uma vaquinha aberta, né? É uma vaquinha checada, é uma vaquinha feita por jornalistas. Então a pessoa faz contato com a gente, aí nós vamos atrás, vamos saber se é verdade, porque fake news aqui não tem. Exatamente. Exatamente. Aí a gente vai saber se é verdade, vai conhecer a pessoa, vai fazer, enfim, aí a gente faz a história e põe a história no ar e começa a arrecadar dinheiro para transformar a vida dela. E é esse o E, trabalho que a gente faz. A gente ganha muito pouco com isso, quase nada. Praticamente o Só Vaquinha Boa se paga. Mas o prazer que a gente tem de poder transformar a vida de alguém é uma coisa maravilhosa. Assim, é um projeto que virou, depois que a Andrea foi embora, aí que a gente fortaleceu. Falou, não, vamos fazer esse negócio dar certo. E está dando, E- graças. escuta, Rinaldo, vocês têm uma ideia já de quantas pessoas foram beneficiadas com esse projeto? Mais de 1.000 pessoas já foram que beneficiadas maravilha. em três Que anos. maravilha. É muito legal, sabe? A gente já deu casa, a gente já deu, como se diz, a gente já deu comércio para a pessoa poder trabalhar, a gente já ajudou pessoas a estudarem, pessoas a saírem do Brasil para estudar fora. Cara, cada dia uma história diferente. Mães com filhos doentes que não têm dinheiro para remédio. Olha, é uma coisa assim, é muito triste você trabalhar com essa realidade, né? Porque ela existe. Mas no momento em que você consegue transformar, aí você fica muito feliz, as pessoas que doam ficam felizes, porque a gente dá prestação de contas, né? À medida que a coisa vai acontecendo. Cara, a gente teve uma matéria de uma criança chorando de fome, que assim nós ficamos Eu arrasados. vi, eu vi. E aí depois, logo, a primeira coisa que a gente fez, Luísa, antes de começar a arrecadar,
a gente tinha o dinheiro do próprio bolso para mandar comida para Nossa. essas pessoas. Então, assim, não é só um negócio, sabe? É uma missão. Eu acho que é uma escolha de estar do lado melhor da vida, né? Melhor no sentido de você estar bem consigo mesmo, com a sua consciência, né? Pode não ser o melhor para as pessoas, porque estão sofrendo, estão vivendo dramas muito grandes, mas é o lado em que você pode fazer diferença. Eu acho isso sensacional. Eu acompanho já desde o começo, só notícia boa, desde o nascimento, né? E de vez em quando dou um espetáculo lá também. E mas, e olha, eu só queria fazer uma pergunta. A gente vive num mundo, e agora cada vez mais aí, com essa história de fake news, né? Agora com essas últimas notícias que não vai ter mais filtro, não vai ter mais nada. É uma pergunta que eu quero fazer. Tem fake news e só notícia boa? Acho que não dá, né? Eu acho que tem fake news de tudo, sabe? Porque tem gente maluca nesse mundo para enganar as pessoas, sabe? Tem um monte de gente que usa as redes sociais, a internet para enganar e para tirar dinheiro. A gente mesmo já tem. Se você entrar no Instagram, você vai ver, a gente já pediu para bloquearem, inclusive. Você tem lá 3 ou 4 perfis que se dizem só notícia boa e que usam até a nossa logomarca. Que horror, meu Deus. É assim, uma vez eu entrei e o cara estava dando só notícia boa de um político. O que é isso? Aí o outro estava dando só notícia boa de gente sem roupa. Meu Deus do céu. A criatividade, se essa criatividade que as pessoas têm fosse usada para o bem, para melhorar a vida, nossa, que maravilha de mundo a gente ia viver, não? É verdade. Mas, enfim, o ser humano é isso. E a gente tem que não aceitar, né? A gente tem que trabalhar e mostrar exemplos, como a gente mostra diariamente no Só Notícia Boa, para tentar melhorar esse mundo, que esse é o nosso papel. É mostrar coisas boas para melhorar o dia das pessoas, levar esperança e construir pessoas com caráter melhor. Agora eu queria saber como é que você sente da vida de empregado para empregador para empreendedor. Você entrou numa outra fase, né? Você agora é um empreendedor. A questão do empreendedorismo hoje, todo mundo acha que tem um pé no empreendedorismo, mas não é um caminho fácil. Qual é? Tem alguma receita? Tem alguma coisa que você possa deixar aí como dica? Olha, é muito difícil. Eu vou te falar que quando eu trabalhava na televisão, eu trabalhava 7, 8, 9 horas por dia. Hoje, eu acordo fazendo só notícia boa e vou dormir fazendo só notícia boa. Você entendeu? Tem muitas coisas para fazer, para resolver, para encaminhar, para consertar, para falar com as pessoas. Mas, assim, como dica, eu vou te falar, para quem está querendo entrar nesse mercado de internet, de noticiário, prepara porque você vai ralar. Porque não é É, apenas você saber escrever a notícia e pôr no ar. Não é. Cara, você tem que saber lidar com algoritmo, você tem que saber lidar com rede social, você tem que saber lidar com pessoas do mal que tentam te derrubar, apesar de você fazer o bem, sabe? É muito difícil, Luiz. Eu vou te dizer o seguinte: eu persisto porque é minha missão. É minha missão. Eu sei que eu não posso largar isso adiante. Eu fico muito feliz, por outro lado, porque a Lorena, minha filha, que deu origem ao nome uhum. lá atrás, ela se formou em medicina veterinária e agora que a mãe dela partiu, ela virou minha sócia no Só Notícia Boa, no Só Vaquinha Boa também. E ela decidiu abraçar o projeto. Ela vai fazer uma faculdade agora, ela está decidindo qual ainda, mas na área de humanas, para tocar o Só Notícia Boa, para ser a minha sucessora. Ah, que maravilha, né? Porque aí, não, além de notícia boa, tem só cabeças boas também. E Não é? é muito legal isso, Luísa, porque assim, é você perceber que um projeto tão bonito como esse, ele vai continuar, porque nós
não continuamos, né? Nós somos finitos, né? Um dia a gente vai embora e a única certeza da vida é essa. Exatamente. E o Só Notícia Boa, tendo a Lorena como a minha sucessora no futuro, isso me deixa o coração tão tranquilo, sabe? Porque assim, ela acompanha tudo, ela acompanhou tudo, mesmo ela não sendo jornalista. Ela sabe escrever, ela sabe fazer rede social, ela entende de pauta, ela sabe o que é notícia boa. Ela fala, papai, isso aqui a gente não deu, vamos correr, blá, blá, e a gente vai fazer. E aí eu passo para a equipe escrever, enfim. Ela já tem todo o espírito do Só Notícia Boa, está faltando só a formação. E ela vai ter Ai, isso agora. Que maravilha. Olha, Rinaldo, o nosso tempinho está acabando aqui e eu queria agradecer mais de todo o coração. Você sabe que você mora no meu coração e eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo, com muita gratidão pela sua disponibilidade, conversar aqui com a gente. Eu quero deixar também um abraço muito grande para a Lorena, que ela seja a continuação de um projeto que não pode acabar, né? A gente não pode deixar que as notícias ruins atropelem esse lado bom da vida, porque apesar de tudo de ruim, a tempestade, como eu sempre digo, não dura a vida toda, né? Tem sempre um sol que vai nascer depois, né? E você, a quem eu agradeço imensamente, você foi uma bênção aqui no nosso começo, nesse Só Conversa Boa. Muito obrigada. E eu vou contar com você outras vezes para a gente trocar mais conversas boas. Vamos, vamos. Estou muito feliz de você estar se reinventando, porque isso é importante, sabe? No Só Notícia Boa, aliás, na minha vida, eu sempre digo isso quando eu dou palestras, sabe? Assim, às vezes você não está contente no seu trabalho, mas isso não quer dizer que você tenha que abandonar a sua profissão. Você pode se reinventar. Bem, a gente vai agradecendo mais uma vez ao Rinaldo pela conversa boa de hoje. E a gente convida você aí do outro lado para estar com a gente em mais um Só Conversa Boa. Muito obrigada.